Qual a melhor tributação para a sua clínica? Será o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real? Você já conversou com alguém sobre esse assunto? Sejam bem-vindos ao canal Empreendendo com Essência. Eu sou a Elcia Lemos e estou aqui semanalmente trazendo muito conteúdo de valor de forma gratuita para ajudar você aí na gestão da sua empresa. Então, eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e não perder nenhum vídeo novo. Então, voltando à tributação, será que existe uma resposta pronta? Eu gostaria que existisse, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês, olha, o Simples Nacional é sempre melhor, mas não é assim que funciona. Depende muito do perfil de cada empresa, não só do perfil atual, como também dos objetivos, porque dependendo do seu objetivo enquanto empresa, talvez nesse ano seja melhor que você esteja no Simples Nacional, mas talvez no próximo ano vai ficar melhor no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Então sempre vai depender do perfil da empresa e dos objetivos. Mas calma, que eu não vou te deixar às cegas, eu vou te explicar exatamente como funciona cada uma dessas opções tributárias. Vamos começar pelo Simples Nacional, que é o mais comum, que você já deve ter ouvido mais falar. Então, na área da saúde, o Simples Nacional ele tem duas opções, que é chamado de anexo 3 e anexo 5, sendo que se você estiver no anexo 3, você vai pagar um imposto de 6%. E se você estiver no anexo 5, você vai pagar um imposto de 15,5%. E esses percentuais de 6 e de 15 são ali da primeira faixa, porque o Simples Nacional ele funciona por faixas de faturamento. Então, a primeira faixa, ela compreende de 0 até 180 mil. As demais, como eu coloquei aqui para vocês. Então, na primeira faixa, você começa com esses percentuais. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o que diferencia eu estar em 6 ou eu estar em 15,5? Porque a diferença é muito grande, né? E ela vai repercutindo nas outras faixas, né? À medida que o seu faturamento vai crescendo, essa diferença vai acompanhando. Então, o que faz eu ficar em uma e outra? Porque, claro, eu quero ficar na faixa de 6%. O que diferencia é a sua folha de pagamento. A lei traz o chamado fator R. O fator R é uma razão entre a folha de pagamento e o seu faturamento. Então, existe uma formulazinha que eu coloquei aqui e essa fórmula, o resultado dessa fórmula precisa ser igual ou superior a 28%. Sendo igual ou superior a 28%, você vai pagar o seu imposto pelo anexo 3. Ou seja, começar com 6%. Se for inferior a 28%, você vai pagar pelo anexo 5, ou seja, começar pagando 15,5%. Então aqui a gente entra na primeira situação que eu digo para vocês, que depende do perfil, depende da situação de cada empresa. Porque, por exemplo, uma empresa na área da saúde que está iniciando, por exemplo, com faturamento de 10 mil, um profissional que constituiu uma empresa jurídica para prestar serviço para um hospital, para uma clínica, então ele está com faturamento inicial ali de 10 mil. Vale a pena para ele ser Simples Nacional, porque só a retirada, toda pessoa, todo empresário precisa ter um salário. Esse salário é chamado de prolabore. Então, para um faturamento de 10 mil, você precisa ter 2.800 de folha de pagamento. E nessa folha de pagamento pode ser incluído o seu prolabore. Então, com uma retirada sua de 2.800, você consegue ficar no anexo 3. Aí, porém, se o seu faturamento já estiver maior, se você já estiver com um faturamento mais alto, aí já talvez não compense, porque, por exemplo, dobrando esse faturamento, se for 20%, aí você já passa a ter uma retenção bastante considerável de imposto de renda e de INSS. Então, para um faturamento de 20 mil, talvez já não compense. É preciso realmente analisar caso a caso. Agora vamos para o regime do lucro presumido. Muito comum na área da saúde, é um dos regimes mais procurados na área da saúde, que tem mais empresas, mas não significa que ele seja o melhor. É como eu acabei de dizer na parte do Simples Nacional. É preciso analisar caso a caso. Mas por que o lucro presumido é tão atrativo? Porque, primeiro, não existe faixa de faturamento. Então, você faturando 10 mil ou 100 mil, a sua alíquota de imposto vai ser a mesma.
E qual é essa alíquota de imposto? Ela varia entre 13,33% a 16,33%. Elcia, de novo essa variação? De novo uma variação, mas aqui ela é diferente. Essa variação aqui no lucro presumido, ela acontece em função do imposto municipal, que é o chamado ISS. Então, por exemplo, dependendo da situação, o profissional de saúde vai pagar um ISS a 2%, dependendo a 3%, a 5%. Então, o ISS ele varia de 2% a 5%. Daí, essa variação de 13,33% a 16,33%. Aqui no lucro presumido, merece a nossa atenção a parte do salário do sócio, né? Aquele chamado prolabore. Então, aqui no lucro presumido, o prolabore, sobre ele é recolhido uma contribuição patronal de 20%, que lá no Simples Nacional não existe. Então, é mais um fator que a gente precisa colocar ali na hora de ponderar qual o melhor regime. Por fim, o lucro real, não muito comum na área da saúde, ele é mais atrativo para grandes hospitais, indústrias farmacêuticas, mas assim, para as demais empresas, ele acaba não sendo muito atrativo porque ele é interessante se o lucro não for tão alto, né? Porque como o próprio nome já diz, lucro real, existe uma parte dos impostos que são pagos sobre o lucro apurado. Então ele acaba sendo mais interessante para aquelas empresas que têm uma grande parcela de despesas dedutíveis, que a gente chama. Tá, mas o que seriam despesas dedutíveis? A lei traz um rol do que está compreendido dentro das despesas dedutíveis. Mas só para você ter uma noção e saber, seria, por exemplo, toda a parte de pessoal, aluguel, matéria-prima, compra de equipamentos, não a compra do equipamento em si, mas a depreciação do equipamento e algumas outras coisas que está discriminada ali na lei e que para a pequena empresa acaba não sendo, para a pequena e média empresa acaba não sendo tão atrativo. Então, resumindo, eu vou lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar todo o conteúdo de valor que nós trazemos semanalmente de maneira gratuita para vocês. E voltando à tributação, como vocês viram, não há uma receita pronta, não tem como dizer qual o regime tributário é melhor sem analisar. Porque a gente pode avaliar, inclusive, se você está iniciando a carreira agora, se você está começando a trabalhar agora, talvez seja melhor você atuar um tempo como pessoa física, depois de um tempo passar ali para a pessoa jurídica, que pode ser no início no Simples Nacional, e aí depois de um certo tempo migrar para o lucro presumido. Ou se você está iniciando já com uma clínica, aí você já pode, de repente, já ir direto para o lucro presumido. Vai depender muito realmente dos seus objetivos, como eu já disse. Agora, uma coisa é certa, é possível sim pagar menos impostos dentro da lei. Porém, é preciso para isso, fazer um estudo tributário, um planejamento tributário. E para isso você pode contar com a gente entrando em contato aqui. No mais, um grande abraço, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.